Como dizia minha mãezinha, a merda, quanto mais você mexe, mais ela fede. Eu fiz um vídeo de 1 hora e 32 minutos, está disponível aqui no meu canal, onde eu analisei ponto a ponto as falácias absurdas, exegéticas, totalmente sem qualquer critério ou fundamento metodológico, não poderia exigir tanto, esboçados ao vivo em um debate que ocorreu aqui no YouTube entre o professor Fábio Sabino e um teólogo professor de seminário confessional de escola bíblica dominical chamado Matheus Rangel. Eu confesso que eu tentarei o máximo possível, me ater aos seus argumentos do que a sua postura de desonestidade intelectual e moral. Eu vou colocar o conteúdo e deixar o direito de resposta ao professor Matheus Rangel para que eu o refute ao vivo sobre esse argumento, esta premissa e este documento que ele apresentou jogando nos peitos do professor Fábio Sabino. Porque se o Sabino, Matheus Rangel, não aceitou, eu quero te desmentir ao vivo. Essas imparcialidades, vamos lá. Então, assim, já me estranha o senhor não conhecer o maior debate sobre inerrância bíblica de toda a história, 1978. Talvez o professor Fábio Sabino tenha esquecido e não, propriamente, não ter o conhecimento. Você deveria falar isso comigo, que escreveu um livro que fizeram com a Bíblia que você deveria ler para tentar me refutar. Onde, na verdade, vocês precisam já entender que até a proposta do Círculo de Chicago, as reuniões que foram feitas, não tinham um objetivo principal, de fato, de definir inerrância, mas combater justamente a crítica à Bíblia propriamente, principalmente a partir das hipóteses documentais de Julius Weinhauser. Mas calma, pode deixar, tá, professor? Isso aqui é só a introdução. A minha introdução já vai ser um pau no que você está dizendo. Tá bom? Nós temos 268 homens reunidos e 240 votam a favor da questão da inerrância e eles usam 19 artigos. Opa! Será que o Matheus Rangel vai dar toda a informação? Porque, afinal, o J.C. Semerer, professor Matheus Rangel, também fez uma reunião com vários teólogos e definiu que nem tudo que está escrito nos evangelhos que Jesus disse, ele não disse. Ex-inerrância. Que nem tudo que os escritores aconteceram de verdade. Que foram invenções, foram mitos, foram construções posteriores. Que santa inerrância. Eu já estou começando o show por aqui, tá, Matheus? Perspectivas, crenças, afirmações a priorísticas, professor Matheus Rangel, que não cabe em pesquisa científica metodológica. Por uma perspectiva de análise ontológica, não falei ontológica própria. Já que a gente lida com texto, com literatura, só falta ele dizer que a Bíblia também não é literatura. Já que eu admito que o Círculo de Chicago, a sua declaração é válida, porque teve um consenso formado por confessionalistas, conservadores, no modo de pensar a Bíblia, então eu tenho que aceitar que o J.C. Semerer enterrou Chicago. Porque o J.C. Semerer, que procurou trabalhar a reconstrução da possibilidade de se encontrar nos evangelhos os ditos de Jesus, demonstrou que, na verdade, era impossível, já que o evangelho de Marcos só traz um dito, São Tomé, que não é admitido pelo Matheus Rangel, porque não é um sinóptico, é um apócrifo, não está no cânon propriamente, né, estabelecido, aparecem 3 ditos de Jesus. O evangelho de João é 0, Mateus muito menos. E o critério foi simplesmente indutivismo e intuitivismo. Escolha a coisinha que te agradar. Portanto, o J.C. Semerer joga por terra Chicago. Já que Chicago estabelece, a partir de predefinições e afirmações a priori de que a Bíblia é inerrante, logo, ipsiliteris, texto por texto, literalidade, palavras, Deus nunca é. Eu vou depois, numa live com ele, num debate, a gente vai abrir o documento. Você diz que é sobrenatural,
poderoso, onisciente, onipresente, o seu Deus parece que sofre de algum problema. E é claro que nesse momento a minha primeira crítica é teológica. Porque quando Moisés desce do monte com as duas supostas pedras da Torá, só existem três mandamentos daqueles que estavam nas 10 pedras. Mas eles dizem que a Bíblia é inerrante. E como eles tentaram justificar isso? No debate, eu vou refutar o Matheus Rangel, vou dar uma aula para o Matheus Rangel, como esse documento refutando vai pegar para seus alunos, vão ficar chateados com você. Por exemplo, um cara diz que quem disse isso foi o profeta Isaías, mas o outro texto diz que não, foram os profetas. Qual deles? Ninguém sabe. Complicado, né? Imagine, o escritor está dizendo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, do Egito saiu meu filho, quando na verdade o texto fala de Israel, e não tem nada com Jesus, mas para o Mateus, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é inspirada e inefável. Ou seja, o que aconteceu foram reafirmações imunizadoras que vieram para combater a alta-baixa crítica, a teoria, a hipótese documental e tudo que, na verdade, ou seja, eles se